Fala, meus queridos! E aí, eu sei que vocês são curiosos demais, precisamos contar o caos, né? O caos das opções de Banco do Brasil, o que tá acontecendo na carteira do Léo. Carteirando do rumo ao 100k, mas não é episódio do rumo ao 100k não, episódio de opções. Bora lá? E já vou te dizer que você vai gostar demais. Se você acompanha os episódios quando a gente tá falando de opções por aqui, hoje você vai ver uma rolagem diferente. Mais uma opção para você fazer uma rolagem, para você que já acompanha a gente, já entende um pouquinho de opções, você vai gostar do que a gente vai te mostrar aí. Para você ver o tanto de opções, literalmente, que as opções podem te entregar. Elas são as melhores ferramentas do mercado financeiro e você já sabe, né? Então, só pra gente relembrar aqui o que a gente já mostrou nos episódios anteriores, pra entender o racional tem que assistir os episódios anteriores, mas aqui eu só quero mostrar pra vocês entenderem a continuação do raciocínio. Então, no mês de abril, a gente tinha 319 mil em LFTB e a gente estava vendendo put de Banco do Brasil. Lá na casa do Banco do Brasil estava as casas 25, 24 reais e a gente estava vendendo put a 22,50. A gente fez essa venda de março para abril, né? Ali no inicinho de abril, uns 15 dias úteis, e ganhamos aqui esse dinheiro porque isso aqui virou pó, tá? Então, essa primeira opção aqui virou pó. Depois vendemos uma outra put a 22,50 com strike a 22,50 para ser exercida em maio, né? E aí ganhamos 25 centavos, esse dinheirinho aqui, e essa operação aqui foi exercida lá em maio. Então a gente teve esse ganho aqui de resultado no LFTB em abril, mais isso aqui de prêmios das opções, então a gente teve um resultado de 6 mil reais sobre esses 319 no mês de abril, o que representou aí 2,12% de rentabilidade mensal, beleza? No mês de maio, o que aconteceu? O dinheiro ainda estava em LFTB, né? Da terceira sexta-feira de abril até a terceira sexta-feira de maio, o dinheiro ficou em LFTB, então rendeu mais um mês ali, 0,7%, deu mais 2 mil reais e fomos exercidos em Banco do Brasil. Você pode até assistir o episódio anterior, vou deixar a thumbzinha aqui para você ver qual que é. E a gente comprou Banco do Brasil a 22,50, mesmo o Banco do Brasil estando, na época, estava na casa dos 20, 19,90. Compramos já em prejuízo, né? E lá eu te ensinei o que você vai fazer usando as opções para ganhar prêmio cada vez mais e como você tem que fazer isso, porque a maior parte das pessoas sempre operam opções vendendo pelo melhor prêmio, sempre ATM, nem sempre isso é o vantajoso. Na verdade, em 90% das vezes você não vai fazer isso. Em poucos casos você vai fazer isso. Então eu te mostrei lá que a gente precisa calcular o nosso preço médio, fazer vendas acima do preço médio, na parte que é destinada para opções, na parte que é destinada da carteira, no modelo Kraken, o A vende ações, 25% da carteira, isso aí é carteira buy and hold. Então tem um modelo de operar opções nesse tipo de ação diferente do N do Kraken, que é para opções mesmo, que aí a gente foca mais em rentabilidade, não estamos preocupando se a ação vai ficar dentro da carteira ou não. Então parte dessa posição que eu tenho aqui em Banco do Brasil de 377 mil reais, parte é de Banco do Brasil da parte das opções, do N do Kraken, e a outra parte é do A de ações. Por isso que você vai ver que apesar de ter 19.500 ações de Banco do Brasil, eu não faço opções com todas elas, eu faço com um outro número que é este aqui que já está na planilha, né? São 14.200 ações. Então esse foi o nosso resultado em abril, fomos exercidos em maio. E aí, a partir de maio, então, a gente não tem mais LFTB, então agora em junho não temos mais essa rentabilidade em LFTB, porque agora nossos ativos estão em Banco do Brasil, né? Esses 319 mil viraram Banco do Brasil. E aí a gente vendeu, no vídeo passado, inclusive, essa call aqui, né? Então a gente pegou e vendeu ao strike de 23,10. 23,10 vendemos e chegou o dia de hoje, para você entender o que aconteceu com essa call e o que a gente vai fazer a seguir. Então eu até tinha deixado duas possibilidades, né? Se não fosse exercido, o quanto que a gente teria de rentabilidade, e se fosse exercido, o quanto que a gente teria de rentabilidade. Você consegue ver lá no outro vídeo, estava em torno de 5% se a gente fosse exercido, tá? O Banco do Brasil não subiu para 23,10, né? Quando eu vendo uma call, eu tô falando, eu entrego as minhas ações a 23,10. Então eu tenho uma obrigação de vender as minhas ações de Banco do Brasil a 23,10. Hoje, Banco do Brasil abriu quanto? Vamos ver aqui, ó. O Banco do Brasil abriu hoje a 19,48. A nossa obrigação é vencer amanhã, na sexta-feira. Então, aqui, você acha que o cara que comprou o seguro de mim, né, me obrigando a vender para ele a 23,10, vai querer exercer esse seguro? Não vai, porque ele consegue comprar no mercado a 19. Então por que ele me obrigaria a vender para ele a 23? Isso é o que a gente chama de virar pó dentro das opções. Então, a gente tinha ganhado 852 reais aqui, né? E virou pó essa obrigação. Então agora a gente tem de novo 14.200 ações de Banco do Brasil para fazer venda de call de novo. E eu vou te mostrar que a gente fez uma coisinha diferente nesse mês. Você consegue ver que o prêmio aqui foi bem pequenininho, né? Essa call, porque a gente tá vendendo muito longe do strike, o prêmio fica menor mesmo. A gente tinha ganhado aí 852. Então o rendimento sobre o capital foi de 0,97 no mês de maio, o que totalizou aí então
uma rentabilidade mensalizada por mês de 1,5%. Anualizando as rentabilidades, você consegue ver, ó, aqui como o mercado foi a nosso favor, né, a gente teria 28% de rentabilidade no ano, se a gente conseguisse repetir, né? Como o mercado não foi a nosso favor, o Banco do Brasil caiu de 24 para 19, a gente realmente perdeu rentabilidade com isso. Não ficamos no negativo, né? Mas perdemos rentabilidade com isso e a gente está hoje aí com uma rentabilidade anualizada, se seguir esse padrão, de 20%. E aí agora vamos falar sobre o mês de junho, o que a gente fez e qual foi os planos que a gente traçou para que aconteça agora em junho. E agora, nesse mês de junho, ó que legal, né? No mês de junho, o que seria o nosso tradicional? Venda de call, como eu gosto de chamar lá no meu canal, no Cara das Opções. É você escolher vender a sua ação com rentabilidade e valorização. Ué, mas isso daí é o que você já faria aí, né? Vender ela com rentabilidade e valorização, mas ser pago para vender com rentabilidade e valorização, porque as opções te pagam para você fazer isso, olha só. Bacana, né? Isso é a venda de call. E dentro de uma venda de call tradicional, o que você deveria fazer? Ela básica, simples e eficiente. Ter as ações de Banco do Brasil, né? Pilar fundamental. Nós temos, no caso, né, 14.200. Mais que isso, né? 14.200 estão para jogar o jogo das opções. Mas estamos cobertos. Primeiro pilar, ótimo. Segunda resposta que você precisa dar, que é o segundo passo que eu prego lá no canal Cara das Opções. Você precisa escolher. Você aceita vender as suas ações com rentabilidade, valorização e ser pago para isso? No nosso caso, nós respondemos que sim também. Então agora, a gente vai vender a nossa call. E onde a gente escolheria? Nós estamos em junho, nós escolheríamos para o mês de julho. Essa seria a nossa venda de call tradicional. E como ela seria? Se eu tenho um preço médio de Banco do Brasil em R$ 22,50, mais ou menos, que é o nosso caso aqui, eu posso vender a call acima de R$ 22,50. Ou seja, vamos procurar em julho o strike que seja acima de R$ 22,50 e a gente seleciona a venda. Olha lá, ó, temos o strike de... Tem 22,39 e 22,64, né? O nosso preço médio é um pouco menor do que 22,50, mas vamos fazer de conta que seja 22,50. 22,50. Se fosse 22,50, nós escolheríamos a de 22,64 e clicaríamos na venda. Olha aí a sua venda de call simulada já na tela, que aqui a gente está só simulando o cenário, né? Vendo como é que ele ficaria. E olha lá, venda de call simulada, você receberia 2 centavos por essa posição, um prêmio de 0,10%, 0,1%. Tá vendo que é um prêmio pequenininho? Por quê? O Banco do Brasil está lá em 19 e nós estamos falando que nós aceitamos vender a 22, ou seja, está muito distante essa nossa oferta. Subir 16,3%. As pessoas vão pagar pouco por isso, concorda? Então, o que a gente pode fazer? Você pode ser muito mais inteligente na sua venda de call e olha só, presta atenção, porque isso pode ser muito bom para sua vida aí também, uma maneira diferente de você enxergar. Quantos centavos a gente está recebendo? 2, né? Para vender para julho. Mas quantos centavos será que a gente receberia vendendo a mesma opção para agosto? Concorda se a gente recebesse 4 centavos, a gente estaria na mesma coisa que o mês de junho? Verdade, né? E estaria já posicionado para julho. E daríamos tempo da ação de Banco do Brasil, de repente, fazer a gente ser exercido, a gente receber esse lucro completo. Mas e se a opção de agosto estiver pagando muito mais do que 4 centavos? É vantagem ou não é? É melhor, né? A gente recebe um prêmio melhor e estamos posicionados ainda com mais tempo para frente. E isso é muito legal. As opções te dão liberdade de você escolher onde você gostaria de operar. Vamos ver como é que ficaria para agosto? Será que a gente consegue melhorar esse prêmio? Vamos lá? Então olha só, os 2 centavinhos aqui que a gente ganharia para junho aqui, no caso. E olha só, vendendo 14.200, eu ganharia um prêmio de R$ 284. Se chegasse lá no dia 17/7, né, 17 de junho, e tivesse acima deste preço que eu estou falando, que eu venderia, que é 22,64, eu entregaria minha ação, ganharia um pouquinho de valorização, não é 16% de valorização, né? A ação tem que chegar em 16% de valorização para isso acontecer. Só que lembra que o meu preço médio está em 22,50, então um pouquinho de valorização, mais esse prêmiozinho aqui que de 0,10, que é realmente muito pouco. Seria melhor eu fazer isso do que não fazer, mas o prêmio é muito pouco. Então o que o Wesley falou aqui agora para vocês é, vamos fazer a conta para poder vender no próximo mês, para ver se faz sentido ou não. Porque se, ó, o Wesley falou o seguinte, se no mês que vem, já que em julho, presta atenção nisso aqui, ó. Já que em julho eu receberia 2 centavos, se no mês que vem, em agosto, eu recebesse 4 centavos, seria a mesma coisa. Porque tem gente que olha assim e fala, pô, em julho eu tô recebendo 0,10%, em agosto eu tô recebendo 0,20%. Pô, então em agosto é muito melhor, 0,20%? Não, calma, Calabresa. Você não tá... É 2 meses. Se você vende para julho, você tá esperando 30 dias. Se você vende para agosto, você tá esperando 60 dias. Então, apesar de ser 4 centavos, se a gente dilui isso mensalmente, seria 2 centavos por mês. Ou seja, você ganhar 4 centavos em agosto é a mesma coisa que você ganhar 2 centavos agora em junho.
e você corre menos, entre aspas, risco da operação movimentar, né? No nosso caso aqui, quanto mais tempo tiver, melhor, porque a gente tá querendo que o ativo suba, né? Mas, por exemplo, num caso de um ativo que você acha que tá em tendência de queda, você tá nesse mesmo tipo de operação, você quer ficar o menos tempo possível. Então depende do cenário. Então vamos olhar aqui em agosto agora. Estou usando o Profit só porque é melhor para explicar, tá? Mas você consegue fazer isso no Home Broker também. Eu vou vir aqui, ó, em agosto a gente sempre usa os mensais, né? As vencimentos mensais. Não tem nenhum problema em usar semanal. Mas depois a gente explica sobre semanal também. Às vezes a gente vai usar o semanal. Então eu entro aqui em agosto mensal e eu vou lá no mesmo strike. Lá no mesmo strike. Então eu quero vender a 22,64, ó. Vamos ver se a gente acha que 22,64. Ó, tem aqui 22,65, tá vendo? Olha lá. Olha que interessante isso aqui, cara. Eu tô vendendo aqui para junho e ganhando 2 centavos, mas se eu vender para agosto, eu tô ganhando 16 centavos. Então é como se eu conseguisse melhorar esse prêmio aqui de 2 centavos para 0,08 centavos. Percebe? Então aqui faz sentido essa rolagem um pouquinho mais para frente. Mas por que será que tá pagando mais? Por que, Wesley, que pagaria mais? E aí, por que será que paga mais, né? Primeiro, paga mais pela expectativa. O tempo vale dinheiro nas opções. Quanto mais tempo você dá para sua operação, mais dinheiro ela deveria valer. Mas isso é verdade nas calls, porque nas puts, concorda que a taxa de juros, o Léo já explicou demais que R$100 no futuro valem muito menos que R$100 hoje, né? Se você descontar a taxa de juros, né? E nas puts, isso é verdade, ou seja, as puts, quando você vai para frente, você às vezes recebe menos dinheiro do que deveria. Mas nas calls esse efeito não acontece. Ou seja, a expectativa vale dinheiro nas calls para os meses para frente. E se vale dinheiro, para agosto o meu prêmio é melhor. Por quê? A expectativa até lá está valendo dinheiro, o tempo também está valendo dinheiro, e aí entram vários fatores que podem fazer o prêmio ser melhor, inclusive a volatilidade, que é uma das nossas escolhas sobre o Banco do Brasil, que está sofrendo com a volatilidade. Volatilidade do quê? De preço mesmo. O Banco do Brasil não caiu de 28 para 24 para 19, agora está em 19, ou seja, tem risco dele voltar a subir ou dele cair mais um pouquinho, isso paga melhor nas opções. E isso é muito legal. Ou seja, tempo para frente, pode ser que você esteja recebendo mais dinheiro pela sua operação e vale a pena demais você fazer essa conta. E você viu isso? Essa informação que a gente deu aqui Vale dinheiro, né? Vale dinheiro, hein? Ninguém explica isso, hein? Eu vou te complementar ainda com mais uma coisa para você que nem mexe com as opções. Para você que nem mexe com as opções, você vai aprender um negócio aqui agora. Você tá vendo que tá pagando muito mais, né? O Wesley já explicou, por conta da perspectiva. Então a galera acha que para agosto a chance de Banco do Brasil voltar a crescer é muito maior. E sabe o que tem de evento aqui? Porque isso aqui vai acontecer em agosto. Deixa eu pegar aqui bem a data certinha para você ver, ó. Vai ser dia 21/8. Sabe o que vai acontecer antes do dia 21/8? Se você entrar aqui, ó, vamos abrir aqui, digita aí, ó, BBASRI. A gente vai entrar aqui em calendário de eventos. Olha só o que vai acontecer antes do dia 21/8. No dia 12/8 saem as informações trimestrais do segundo trimestre. Ou seja, o que você olhando para as opções aqui consegue chegar uma conclusão de que o mercado está percebendo. O mercado está achando que depois do relatório pode ser que a ação venha a subir. Ou seja, a galera está com uma perspectiva legal para o resultado do segundo trimestre do Banco do Brasil. É basicamente, não sabemos, não temos bola de cristal, não sabemos se isso vai acontecer, mas é uma inferência do mercado, né? E o mercado não é tão burro assim. Nosso mercado ele é ineficiente, mas para as opções em geral, normalmente é um público mais avançado que mexe com isso. Então dá para você tirar inferências, entende? Dá para você tirar presunções para te ajudar na sua análise. Você faz uma análise toda e, pô, não, eu cheguei na conclusão de que eu acho que realmente o Banco do Brasil está descontado, calculei meu preço teto, vi o valor intrínseco, eu acho que está descontado mesmo, acho que a recuperação vai acontecer, só não sei quanto tempo. Aí eu vou aqui você que nem mexe com opções, eu vou aqui na grade de opções e tipo, a galera tá pensando realmente que o prêmio tá bem maior, pô, o prêmio tá 10 vezes maior. Você lembra que eu ganhava R$280 de prêmio no mês de julho? Olha o quanto que eu tô ganhando aqui agora, 2.272. Ou seja, eu tô aumentando muito o meu prêmio por conta dessa expectativa do mercado. E no meu caso, se subir para 23 mesmo, para subir para 22 e pouco lá, o meu caso é o que eu quero entregar mesmo. Então eu quero entregar essa parte da minha carteira de Banco do Brasil para continuar mexendo nas opções com outros ativos. Se não chegar, eu vou continuar mexendo com o Banco do Brasil, a gente vai melhorando o preço médio cada vez mais, jogando o strike para cima para virar mais pó. Então você vai acompanhar esse quadro aí, você vai
aprender demais sobre opções, né? Deveria já seguir o canal do Wesley. Mas se não segue o canal do Wesley, o Wesley saiu lá do canal dele e veio aqui para te ensinar aqui também. Então, voltando aqui para nossa planilhinha, olha só que legal. Então, o que que a gente fez? Não temos mais dinheiro rendendo no LFTB. Por quê, Léo? Porque o dinheiro saiu do LFTB e eu comprei, eu fui exercido na PUT, então eu comprei os bancos do Brasil. Então, agora eu não tenho mais dinheiro no LFTB. Pode ser que quando eu for exercido nessa call, vamos supor que eu fosse exercício nessa call, eu vou pegar dinheiro de volta. Aí eu pego esse dinheiro de volta, coloco de novo em LFTB, vendo uma PUT, e assim a gente vai fazendo com a nossa carteira. Então, vai ter momentos em que a gente vai ter rendimento de LFTB, como a gente teve em abril e maio. Em junho não tivemos rendimento de LFTB. E qual foi o nosso prêmio? Aqui deixa eu mostrar para vocês dentro da corretora. Ó. Eu acabei de fazer essa venda aqui, ó, às 10h18. O mercado abriu, já fiz a venda de 14.200 a 15 centavos. Então o que que aconteceu aqui? Ganhamos um prêmio de R$2.130, tá? O que nos deu uma rentabilidade de 0,67 sobre o nosso valor investido. Ah, Léo, por que que tá dando? Lá apareceu que era 0,8. Por que que aqui tá 0,67? Porque lembra, eu comprei o ativo a 22 e pouco, né? Então sobre referente ao valor que eu tinha investido, é um pouquinho menor. Mas aqui, ó, fiz a continha para você. Se a gente não for exercido, qual que será a nossa rentabilidade? Que nada mais é que a rentabilidade do mês passado somada, essa rentabilidade aqui, né? Então, o que a gente fez de renda até agora com esse dinheirinho aqui foi dando R$12.000, absurdo, né? Fizemos muito já. E a gente tem aqui, então, 3,76% em 3 meses. Lembra que isso aqui virou renda e já está reinvestido, né? Inclusive, você consegue perceber aqui que na minha carteira, esse dinheiro de prêmio já entrou aqui no saldo, ó. Ele já entrou aqui no saldo. Ó o prêmiozinho que eu ganhei aqui, ó. Em D+1 vai entrar. Então eu já consigo fazer compras de fundos imobiliários, de ações, posso comprar mais Banco Brasil se eu quiser, posso comprar mais Port 11, que foi o aporte da carteira, entende? Então isso aqui é uma renda que você consegue fazer giro mesmo e fluxo de caixa. Então aqui, se eu não for exercido, eu teria 3,76% de rentabilidade, e se eu fosse exercido, aumentaria a rentabilidade, porque eu tô vendendo acima do meu preço médio. O strike aqui que eu escolhi foi 22,65. Como está acima, eu ganharia mais uma rentabilidadezinha de valorização. Então aqui eu só fiz a continha para vocês para ver o quanto de rentabilidade a gente estaria ganhando mensalmente, tá? Então se a gente não for exercido, a rentabilidade mensal tá de 1,24, o que anualizada daria 15,90. Uma rentabilidade de 15,90, ok, tá tudo certo. O número, já falei para vocês, né? O número mágico é você conseguir entre 12 e 15. Então aqui a gente tá pegando um capital que realmente pode ser muito líquido no caso das opções. Uma rentabilidade de 15, a minha meta com opções é 18, tá? Por ano. Essa é a minha meta, é o que eu tento falar para os alunos conseguirem também. Muitas vezes a gente ultrapassa isso muito, assim, de longe. A gente já tem quadros gravados de opções para vocês aí, onde a gente bateu 27%, 23% no ano. Então aqui 15% foi porque realmente foi bem contra o que a gente fez, né? A gente foi obrigado a comprar Banco do Brasil, e eu deixei ser exercido mesmo, justamente para você ver que o racional sempre vai vencer a estratégia. Frasezinha do Wesley, né? Gostou, né? Tem que fazer uma camiseta pra nós mesmo aí. Assim como lucro bom é lucro no bolso e reinvestidos. Viu aí, ó, o tanto que o Léo já reinvestiu os lucros, e você não vai conseguir nem calcular as rentabilidades das opções, não. Essa é a verdade. Porque se você realmente tem uma carteira, multiplica através das opções, você vai pegar esse dinheiro, seus prêmios, reinvestir dentro da sua própria carteira. Quando você vê, você vai enxergar uma máquina de fluxo de caixa, de compra de ativos, de criação de dividendos. É um dividendo sintético, né? Como a gente costuma chamar nas opções. Então, seja bem-vindo a esse mundo aí. Esse cálculo de rentabilidade que eu estou fazendo aqui para vocês, ele não é nem um cálculo real, se a gente for levar em consideração. Por quê? Porque isso aqui é só o quanto que eu consegui gerar de renda sobre o dinheiro que eu tinha, né? Então eu investi isso aqui foi o tanto que eu consegui gerar de renda. Mas esses 12 mil já está investido, e eles estão gerando renda também. Só que essa renda que os 12 mil estão gerando, a gente não consegue, até conseguiria contabilizar, mas dificultaria demais aqui o cálculo da rentabilidade. Então é um pouquinho mais do que isso aqui, tá? Mas leve em consideração isso aqui que já tá de tamanho suficiente já. Então se a gente for exercido, bateria os 18 anualizados, e se não fosse exercido, os 15 anualizados. E aí vamos ver o que vai acontecer para julho, né? Vamos ver o que vai acontecer para agosto. Ah, Léo, então agora não vai ter o quadro do canal em julho, porque você rolou para agosto? Aí vamos deixar o suspense, cena dos próximos capítulos, porque as opções podem fazer tanta coisa, né, Léo? Será que a gente não vai aparecer aqui mês que vem? Ver, será? Né? Eu acho que nós vamos aparecer, hein? Vamos ver o que a gente vai fazer. Pode ter certeza que as opções têm muitas maneiras da gente operar. E operar meses para frente não é nenhum impedimento, não, da gente operar de novo. Será? Você vai ver. Cenas dos próximos capítulos. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Isso aqui é uma maneira de manejar a sua posição, levando em consideração que você está operando em ações que você gostaria de ter na carteira, né? Então isso é sempre muito importante. Você entender o racional por trás. Eu sempre falo isso, né? E eu sempre quero deixar isso bem frisado. Mesmo quando a gente está investindo em fundo imobiliário, em ação, em ETF. O racional, ele sempre vai ser mais importante do que a real
estratégia que você está montando por trás. Que às vezes a estratégia, você não consegue prever futuro, né? Você não consegue lidar com os intempéries do mercado. Você não vai prever se o Trump vai falar que vai bloquear de novo o Hormuz. Você não consegue prever isso. Então, como a gente não consegue prever, a gente tem que ter o racional bem definido. Analisar fundamentalmente as empresas, né, de maneira fundamentalista mesmo, não só análise técnica. Se você gosta de análise técnica, tudo bem. Mas a análise fundamentalista é aquilo que vai proteger você de ficar com o ativo, se você tiver que ficar com o ativo. Você ficar com o ativo e confiar, resistir às quedas, não vender precocemente quando tiver alta. Por exemplo, uma coisa que está acontecendo agora com o BB Seguridade. Quantas vezes eu falei de BB Seguridade para vocês? Quantas vezes? Não foram poucas, né? A BB Seguridade tá quase batendo R$40 aí. Num ativo muito seguro. Pô, você viu que eu não fiquei vendendo call de BB Seguridade. Por quê? Porque não fazia sentido com análise fundamentalista. Só depois de 40, 42 que eu vou começar a vender call e isso com strike lá pra cima. Você vai conseguir ver isso aqui também no canal. Eu espero que você estude de verdade, principalmente os vídeos de opção que a gente traz aqui, porque a frequência é muito menor, né? Então eu só gravo vídeo de opção quando o Wesley vem aqui. E aí eu gravo 1, 2 vídeos por mês de opção. Então eu sei que é mais fácil para você aprender sobre fundo imobiliário, porque fundo imobiliário eu só nessa semana só tenho uns 3, 4 vídeos. Mas eu gostaria que você se dedicasse um pouquinho mais nas opções, que ela vai aumentar também a sua rentabilidade. Pelo menos em 10% da sua carteira, você conseguir utilizar. Não precisa ter 1 milhão, você não precisa ter 100 mil, você pode operar com R$180. Então eu gostaria de te pedir um favor, você que ficou até o final do vídeo, que você que é adepto de verdade, você que confia aqui no canal, que tá aqui o tempo todo, que tá aprendendo pra caramba, você vá lá no canal do Wesley e se inscreva no canal do Wesley também, que ele te ajuda pra caramba com os vídeos lá. Você vai ver aqui que o Wesley tem vídeos bem longos também, igual, ele segue a mesma tese aqui do canal, de realmente passar o conteúdo importante, né, não se importando com quanto tempo vai demorar, mas 5 em 5 vai ser passado. Então não é aqueles canal modinha não, você vai ver aí vídeo de 40 minutos, de 30 minutos, né, tem playlist aí de opção para iniciante, então você que não sabe nada, vai lá, você vai conseguir aprender pra caramba, mais do que em curso pago de verdade. Eu falo isso porque o Wesley criou esse canal, uma conversa entre eu e ele. E a gente já estudava bastante tempo sobre opções, e a galera começou a pedir sobre opções no meu canal. Eu falei, pô, não, no meu canal não dá pra falar muito sobre opções, porque imagina se eu focasse só em opções. O Wesley grava vídeo de opção uns 2, 3 semanas. 3 na semana. 3 na semana. Imagina se eu fosse gravar 3 vídeos de opção na semana. Eu não teria tempo de falar de ação, de fundo imobiliário, de ETF, de conteúdos teóricos que você precisa saber, de modelo de carteira, um monte de coisa, né? Então o Wesley criou o canal focado nisso. E aí você consegue aprender muito lá, cara. Então vai lá, acompanha o cara das opções aí, que tenho certeza que você não vai se arrepender, beleza? Fiquem com Deus, Papai do Céu abençoe vocês. Deixa o like se gostou, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo, que será excepcional. Forte abraço, Papai do Céu abençoe. Fica com Deus, um abraço.